Salve, povo de Deus, que a paz do Senhor, amém. Então, vou estar lendo aqui Provérbios 22, capítulo 22, versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinho e laços há no caminho do perverso, e o que guarda a sua alma retira para longe dele. Amém. Só até aqui. Então, aqui, Provérbios, capítulo 22, versículo 4. O galardão da humildade e o temor. O temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Aqui está falando, que a humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida, E para a gente ter a riqueza, a honra e vida, aqui não se fala de uma vida só abundante financeira, não. Aqui está falando que quando nós confiamos no Senhor, quando nós seguimos a lei do Senhor e obedecemos preceitos do Senhor, nós temos vida em abundância. O Senhor, Ele é um Deus bondoso, um Deus que nos ajuda, um Deus que está conosco todos os dias, até mesmo porque Ele prometeu na sua palavra: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o Senhor, Ele está conosco, mas para que o Senhor esteja conosco, temos que estar na obediência. Porque se nós não estivermos na vontade e no querer do Senhor, o Senhor não vai poder ser conosco. Porque o Senhor, Ele aborrece o pecado. O Senhor não se agrada. Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. E aquele que se entrega ao Senhor, ele obedece à voz do Senhor. Porque nós temos que viver uma vida de obediência. Hoje em dia, o mundo e os seus modernismos estão se multiplicando. Hoje em dia, tá uma bagunça muito grande. Você vai numa igreja que não tem doutrina, você não sabe quem é ali que está visitante ou quem é os membros da igreja. Porque se entrar uma pessoa visitante ou membro da igreja, você não sabe discernir, porque a coisa está muito misturada, E aí vem aquela palavra do Senhor que diz, que temos que fazer a diferença. Então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve. O povo de Deus, a igreja do Senhor, que está marchando para o céu, tem que haver a diferença. Ela não pode ser comparada com o mundo, até mesmo que o mundo jaze no maligno e as suas concupiscências. Então, a igreja do Senhor, ela é diferenciada do mundo, ela é diferenciada das coisas dessa terra. Ela não anda aliançada com o mundo, com as coisas que o mundo oferece. Não. Ela anda sim aliançada, mas com seu Deus. Ela anda aliançada com as coisas celestiais, com as coisas do reino de Deus. Ela busca o reino de Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas venham a ser acrescentadas. Ela não se agrada de buscar os interesses deste mundo, de buscar as coisas que são vãs, passageiras desta vida, Porque o cidadão do céu, nós somos cidadãos dos céus, e os cidadãos dos céus, eles não estão preocupados com o que ele vai ganhar nessa vida, com os seus bel prazer desta vida, com as coisas que o mundo oferece, a qual é prostituição, lascívia, disse-me-disse, fofoca, mentira, desamor, coisas mesmo que é obra da carne. As obras da carne, ela não vai deixar a carne, a igreja do Senhor, ela não vai deixar a carne prevalecer, mas ela vai ter uma vida na santificação do Senhor, no querer e na vontade do seu Deus.
porque só na santificação veremos a Deus. A paz também com o nosso próximo. Temos que ter realmente a paz com o nosso próximo, né? É tanto que a palavra já está dizendo: sem a paz e a santificação, ninguém verá a Deus. Então é necessário que tenhamos paz uns com os outros, né? Muitas das vezes nós queremos dizer que somos cristãos, mas guardamos mágoa do nosso irmão, né? Envolvi um testemunho de um irmão de uma determinada denominação, a qual não irei citar, mas que ele parecia fazer a obra de Deus nesse determinado ministério. Só que até então ele estava com mágoa no seu coração, E achava talvez que não tinha como, ele não via como perdoar, né? Porque a mágoa, ela nos condena. A mágoa, ela nos causa câncer. A mágoa, ela nos tira da presença de Deus. Porque se eu não amo o meu próximo, eu sou homicida. E nenhum homicida herdará o reino de Deus. Mas nós temos que entender que amar o nosso próximo não é apenas com palavras. Ah, eu amo o meu irmão. Mas e as suas obras sobre o amar esse irmão? Está coincidindo, tá dentro do que você está falando? Para que a sua palavra não seja vã. O Senhor, Ele olha nosso coração, Ele vê no nosso coração. Ele sonda nosso coração por dentro e por fora. Ele sabe quando somos sinceros, quando verdadeiramente estamos falando com sinceridade. Porque é fácil, eu posso falar para alguém: ah, eu amo o meu próximo. E Deus, que sonda o nosso coração, sabe que aquilo não tá correto, que não está sendo conforme as minhas palavras. Então, Igreja do Senhor, vamos nos despertarmos, porque Jesus está voltando. Tudo já nos leva a crer, como diz o hino, que Cristo está voltando. Mas o Senhor quer levar uma noiva lavada e remida no seu sangue, sem nenhuma mácula, sem nenhuma manchinha sequer. Mas para isso é necessário que venhamos estar na vigilância. Temos que estar em oração, no jejum. Temos que estar nos mortificando essa carne que só pensa em pecar, mas vivificando o espírito com Deus. Porque uma das duas: ou você vai fortificar a sua carne e enfraquecer o seu espírito, ou você vai fortalecer o seu espírito e mortificar a carne. Porque para nós mortificar a nossa carne, nosso espírito tem que estar fortalecido. Como que eu vou fortalecer o meu espírito? Na oração, no jejum, na vigilância, na obediência. Porque se nós não fazemos a vontade do Senhor, nós iremos perecer. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Jesus Cristo está voltando? Sim. Mas quantos que Jesus veio para eles ontem, antes de ontem, e vice-versa, todo dia o Senhor vem para alguém? Porque quando uma pessoa parte, o Senhor veio para aquela pessoa. E aí, como é que fica a situação? Se a pessoa ela não deu vazão à voz do Espírito Santo, se ela não aceitou Jesus como seu Salvador, ou até mesmo se ela estava de forma desagradável ao Senhor, na lascívia, na mentira, na fofoca, nas imundícies que esse mundo nos oferece. E aí veio uma morte instantânea, uma coisa muito súbita, e a pessoa não teve tempo de se arrepender com Cristo. E como é que ficou a vida dessa pessoa? Não é verdade? Então nós temos que saber, porque nós não sabemos a que hora o noivo há de vir para cada um, né? Mas nós temos que estarmos sempre na torre da vigilância, nós temos sempre que estarmos fechando a brecha, né? Tem muitas coisas, né? Quando eu vivia na porta larga, melhor se dizendo, né? Porta larga, que o foco é: você aceitou Jesus, estamos no tempo da graça, pintar um cabelo, alisar um cabelo, pintar uma unha, vestes não atrapalha em nada que eles falavam, né? Que não atrapalha em nada, que você pode ficar do jeito que você quer. Inclusive, tinha pessoas até que falavam que ele podia ir para o céu até de qualquer maneira, porque Deus não estava importando com esse tipo de coisa.
Mas aí que está a palavra do Senhor vai nos dizer, né? Que temos que ser santo, corpo, alma e espírito. Temos que viver uma santidade, não só de uma forma, mas corpo, alma e espírito, né? E vice-versa, espírito, alma e corpo. Porque é agradável ao Senhor. A noiva do Senhor, ela não anda na lascívia. Ela não anda querendo fazer as coisas que o mundo faz. Ela não anda com as pinturas que pertencem a Jezabel. Ela não anda com salto. Ela não anda na lascívia das roupas apertadas, do mundanismo, do corte do cabelo, da pintura, do alisamento, do esticamento, né? Porque todas essas coisas é obra da carne, E se nós fortalecer a nossa carne com essas coisas, vamos enfraquecer o nosso espírito diante de Deus e não vamos estar uma noiva preparada como devemos estar na presença do Senhor, né? Porque quando eu estava na porta larga, eu fazia todas essas coisas e achava muito normal. E interessante que, mesmo assim, eu não conseguia ficar firme com Cristo. E um dia, Deus usou um servo dele, numa determinada igreja, e falou assim para mim, olha, e eu vivia triste, abatida, amargurada, né? E nada preencheu o vazio do meu coração, parecia que sempre estava faltando alguma coisa. E foi interessante que Deus usou esse irmão e falou assim para mim, olha, Deus manda te dizer que você anda muito triste. Deus falava, né, que eu estava muito triste. E que o Senhor, né, estava renovando uma aliança na minha vida, trazendo de volta para casa aquilo que eu havia perdido. Mas eu, como completamente fora das coisas de Deus, numa porta larga, nem mesmo entendi o que Deus quis falar comigo. Eu achei que Deus estava falando que era algo que tinha saído, que ia voltar, ou sei lá, eu tomei para o lado material, né? Para o lado físico, quando Deus estava falando comigo no lado espiritual. Deus quis falar que era o Espírito Santo que ia voltar, fazer morada, reinar em mim, porque nós somos templo do Espírito Santo. E demorou-se um pouquinho, né? Resumindo aqui um pouco do meu testemunho. E resumiu-se um pouquinho de tempo e realmente eu tive uma experiência com o Senhor e eu achei que eu ia morrer, E comentei com algumas pessoas familiares, né? E eu sei que, sendo que realmente foi uma morte, realmente era uma morte. Eu ia morrer sim, mas era para o mundo, morrer para as coisas deste mundo, para a vaidade, para o mundanismo, para tudo aquilo que pertence à carne, né? A qual nosso Deus não se agrada. E que viver em novidade de vida com Cristo, porque nós temos que morrermos para Cristo e deixar as coisas velhas para trás. E eu queria servir a Deus com todas as bagagens, até mesmo porque eu achava que era normal, porque eu aprendia assim, desse jeito. E eu fiquei de tal maneira que realmente eu tive que ter esse novo nascimento, né, da parte do Senhor. Isso foi tirando algumas coisas. Deus me deu alguma experiência de coisas que o Senhor, né, mudou e fez na minha vida. Começando pela bagagem, né, das vaidades mudando e tal. Mas, assim, o Senhor fez uma obra, mas tinha muita coisa também, né, que a gente... Quando você está numa porta larga, você não tem aquela sua... Você não deve novidade de vida com Cristo. Você não tem experiência perfeita com Cristo. A sua vida é vazia. Você acha estar bem quando você não está, entre aspas. Mas como se diz, é tipo uma alegria momentânea, coisas da vida. E não é a alegria que o Senhor tem para nós. A alegria que o Senhor quer para nós é o gozo eterno, que não convém de uma circunstância de algo estar bom, não. Mas sim, se está bem ou não estiver,
Nossa vida está com Cristo e nós temos a alegria do Espírito Santo nas nossas vidas, nos confortando, até mesmo quando passamos por provas, por luta, por dificuldade, né? O Senhor está ali, mostrando que está conosco, nos ajudando, pois Ele é o nosso general de guerra, né? E que nós venhamos aprender cada vez mais com o Senhor, sempre buscar o Senhor e não deixar que venhamos sair do caminho, né, da porta estreita, para procurar atalhos em caminhos fácil, com facilidade, que vai nos tirar da presença do Senhor e que vai nos destruir espiritualmente falando, né? Porque adianta o homem ganhar tudo nessa terra e perder a vida eterna? Onde que a vida é eterna? Temos que buscar o reino para as demais coisas que o Senhor nos acrescenta. E mais vale uma vida. Aparentemente você olhar, nossa, mas o fulano ele é da porta larga, mas ele tem isso, tem aquilo. Aí uma pessoa vai falar, não, mas fulano ele diz que obedece a Deus, que faz isso e aquilo, e a vida dele não está prosperando o suficiente. E a gente vê que realmente, se a gente for olhar para o foco na vida, olhar para os bens materiais, para as coisas deste mundo, nós iremos perecer, né? Mas que nós temos que o nosso foco tem que ser Cristo. Aquele que tem Jesus, ele é rico espiritual. E em todas as coisas o Senhor nos abastece, ou seja, o Senhor sempre nos prepara o que precisamos, segundo o querer e a vontade dele, porque não adianta nós queremos algo fora da vontade do Senhor e sair do foco do Senhor, que é a nossa salvação, né? E que nós temos que cada dia nos colocar na brecha, tampar as brechas, porque o Senhor está voltando e nós temos que estarmos preparados naquele dia, porque aquele dia cada um vai dar conta de si, né? E as bagagens deste mundo, vaidades, seja ela que tipo seja, de qualquer tipo, de qualquer natureza, ela não vai nos levar a Cristo, né? E temos que ter também pedir a Deus, né? A fé, porque a fé agrada a Deus. A obediência, a fé, a longanimidade, os frutos do Espírito, mansidão, amor. E o Senhor está pronto para nos ouvir quando estamos com o coração sincero na obediência do Senhor. Porque que filho há que se pedir o pai um pão, ele vai dar uma serpente, né? E então o Senhor, ele vai nos dar conforme a vontade dele, que não venha nos destruir, mas ele vai abençoar cada um de nós conforme a nossa necessidade, pois o Senhor, ele é galardoador daquele que o serve, mas temos que estar na santidade com o Senhor, temos que ter um coração sincero, temos que ter compromisso com Cristo, né? Porque o Senhor, ele exige isso do seu povo, obediência, compromisso, sinceridade, os frutos do Espírito. Não podemos deixar os frutos do Espírito faltar nas nossas vidas. Temos que pedir ao Senhor discernimento, sabedoria, porque ele fala, aquele que precisa pedir, que o Senhor nos dá a sabedoria. E o Senhor, ele é riquíssimo em tudo que precisamos. Só precisamos crer no Senhor e obedecer aos seus preceitos, né? Agimos como os filhos legítimos, não como os filhos bastardos, que faz o que quer, né? Porque a palavra do Senhor nos diz que filho há que o pai não corrija? Se somos filhos verdadeiramente, filhos verdadeiros, Senhor, há nos corrigir quando estamos em falha com Ele, porque a correção do Senhor é muito boa para nós. Ela nos leva a colocar nos leva a um caminho plano diante da sua presença, né? E aquele que ouve e obedece é as ovelhas de Cristo. Porque as ovelhas de Cristo, elas ouvem e obedecem. As ovelhas de Cristo, ela ouve o bom pastor e obedece. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso verdadeiro pastor, é o verdadeiro pastor das ovelhas, né? Ele que nos conduz e nós andamos, os seus verdadeiros filhos, suas verdadeiras ovelhas, andam nos seus pastos verdejantes, com o nosso pastor verdadeiro, nos guiando, né? Que é o nosso Jesus, nosso amado Salvador Jesus Cristo, né? Que ele é lindo, ele é maravilhoso, né? Ele é digno de honra e de glória.
o Senhor é tudo nas nossas vidas e em todos. Amém? É assim que o Senhor venha nos abençoar, né? Cada dia mais. Que o Senhor venha nos mudar, nos colocar no seu querer e no centro da sua vontade. Amém? Porque só o querer e a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Amém, igreja?